Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Na semana passada, na nossa caminhada evangélica, terminamos o capítulo 3º. Tem passado bastante rápido, com vídeos curtinhos, mas que ajudam numa pesquisa, num estudo, até porque nós sempre deixamos a referência bibliográfica que nós utilizamos para aquilo que falamos. Então, para quem tiver interesse, que também faça as suas pesquisas, a sua participação, que é sempre bastante importante. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 4º, um dos mais bonitos que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na forma como codificada por Allan Kardec. Esse capítulo chama-se Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejamos bem, antes de entrarmos nos temas, mas trata-se de uma afirmação do Espírito da Verdade que Kardec assim colocou como título de capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, para evoluirmos, para conquistarmos um local melhor perante a espiritualidade, para conseguirmos atingir o merecimento de entrarmos em uma colônia espiritual, por exemplo, e nos encontrarmos com espíritos amigos, familiares, espíritos evoluídos, precisamos sim e necessariamente nascer de novo, ir e voltar várias vezes, de maneira que, para a doutrina espírita, este nascer de novo para encontrar a Deus, aos benfeitores espirituais, é algo muito sério, muito sublime, que leva à identificação de uma lei moral. Sabem qual? Lei moral da reencarnação. É sim, o cumprimento de uma lei moral, o fato de estarmos aqui reencarnados hoje. Nossa existência comprova a existência de Deus, nosso Pai, que nos criou simples e ignorantes. Então, cada vez que nós reencarnamos, é, de fato, o cumprimento desta lei moral. Por isso, vamos aproveitar cada vez mais, cada vez melhor a nossa reencarnação, até porque nós não sabemos até quando nós vamos poder reencarnar. Mas seguindo nessa linha de pensamento ainda, que nascer de novo é o cumprimento de uma lei moral, para vermos a Deus, é bem verdade que não vai ser num momento que nós desencarnarmos que vamos ser levados à presença divina. Mas para conquistarmos cada vez mais um degrauzinho no mundo espiritual, não vai ser apenas em uma reencarnação que nós vamos atingir esse fim. Sabemos da lição do Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E para ser como Ele, para encontrarmos, temos que nascer diversas vezes, plural. Então não é só em uma encarnação que nós atingiremos a perfeição, mas também não é em uma encarnação apenas que nós vamos encontrar a Deus. Há necessidade de uma continuidade reencarnatória, de uma sequência estruturada na moral cristã e na prática constante do amor e da caridade, para que nós consigamos ter o merecimento necessário para estarmos numa colônia espiritual melhor. Então, esta frase do título do capítulo, esta afirmação do Espírito da Verdade, na maneira como Kardec assim colocou, traz para nós estas ideias. Lei moral, a necessidade da reencarnação e a sua continuidade cada vez melhor. Mas vamos começar porque esses 3 itens que nós vamos falar hoje, eles têm, embora sejam 3, mas o primeiro tem uma ideia, os 2 itens finais, uma segunda ideia interessante, porque trata da figura do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos primeiro, no primeiro item, está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos.
Vamos fazer aqui a leitura para nós nos localizarmos. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipos, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então vejamos que aqui havia, num certo momento da vida de Jesus, um questionamento sobre quem era este Messias. Se de fato o Messias já estava com a humanidade, com todos. Porque há muito tempo antes da vinda de Jesus, já existiam profecias de que o Salvador, o Messias, estaria caminhando entre os homens. Então, quando Jesus aparece para o mundo, com as curas, com os auxílios, com os ensinamentos e as bem-aventuranças, toda aquela moral sintetizada numa personalidade chamada Jesus Cristo, chamou a atenção de todos, religiosos e não religiosos. De maneira que se questionava quem era este homem nazareno de índole boa, mas seria ele então o cumprimento das profecias? Por isso a pergunta. Alguns achavam que João Batista era o Messias, que teria sido João Batista o Salvador da humanidade. Mas, se nós observarmos as Escrituras, o Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras, nós vamos observar, e vale a pena a lembrança, que João Batista, quando encontrou-se com Jesus nas margens do rio, se ajoelhou e disse aos seus discípulos: Meus filhos, este é o Salvador, segui com ele. Aí foi passado Tiago, João. Ele próprio, João Batista, identificou e reconheceu no Mestre Nazareno o nosso Salvador, o Filho do Homem, e que este homem é com H maiúsculo, se referindo à nossa divindade paterna. Então, por isso este questionamento que para alguns imaginavam que era João Batista, ou Elias, ou o próprio Jeremias, um dos profetas, mas que quando Jesus pergunta aos apóstolos e Simão Pedro se antecipa e diz que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, e no final fala que é bem-aventurado Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que o revelou, mostra que Simão Pedro, um dos apóstolos, teve uma inspiração superior. Na sua bagagem espiritual, ele tinha a centelha divina. E através desta pequena mensagem divina, ele teve a inspiração superior para poder trazer esta resposta. E aí, mesmo dentro de uma encarnação limitada como um homem simples, humilde, pescador, mas Simão Pedro tinha uma espiritualidade muito grande. Era um espírito que foi, como os demais apóstolos, escolhidos por Jesus para o acompanharem. E justamente nem a carne nem o sangue, mostrando que não foi algo material que inspirou Pedro a responder desta maneira, mas sim algo espiritual, de sua bagagem espiritual já adquirida. Por isso, nós afirmamos dessa inspiração da espiritualidade superior para Pedro reconhecer em Jesus o Filho de Deus vivo. E até porque, corroborando toda essa ideia, quantas vezes Jesus não disse: o Pai e eu somos um, estamos em perfeita sintonia. Então, é o que traz aqui para nós.
Na sequência ainda do capítulo, nós estamos por iniciá-lo, mas o item 2, os itens 2 e 3, nos tratam de duas ideias sensacionais, interessantes, porque vai falar sobre a transfiguração de Jesus. Então, vamos à leitura que agora continuamos no Evangelho de Mateus e de Marcos, mas em outra parte. Vejamos. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de o ver. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Olha que coisa interessante aqui. A leitura pode ser um pouquinho mais longa, mas tem pontos que valem a pena a gente mencionar. Existia então as profecias no sentido de que o Messias viria, o Salvador da humanidade viria. Quando João Batista começou com o seu batismo, com a sua tarefa missionária, alguns cogitaram então que ele, João Batista, era o Messias. Mas, na sequência das profecias, dizia que Elias viria primeiro. Então gerou essa dúvida. Elias viria primeiro. João Batista veio, cumpriu a sua tarefa, foi decapitado a mando de Herodes, como consta aqui na leitura. Mas depois aparece Jesus também para o mundo. E como organizar essas ideias? Então Jesus claramente tratou da reencarnação. Jesus, nesta parte, expressamente confessou e admitiu para a humanidade que a reencarnação existia. Porque disse que Elias já veio. O espírito Elias esteve novamente entre os homens, caminhou entre as pessoas com o nome de João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. Vejamos bem, então, que assim acabaram-se as dúvidas. Elias e João Batista, a mesma entidade, que nesta passagem que nós fizemos a leitura, até já havia desencarnado por meio da decapitação, uma morte violenta. Por isso que nós lemos aqui, após a transfiguração. Porque passado essa revelação importante de Jesus sobre reencarnação, sobre o reconhecimento expresso que Elias reencarnou depois como João Batista, e ele teve uma morte violenta, Jesus passou por uma fase de transfiguração, um momento sublime em que ele se afasta das pessoas e o seu perispírito encontra-se com Elias, Moisés. Então temos o encontro de três entidades espirituais: Elias, Moisés, a primeira revelação, e Jesus em perispírito. Por quê? Essa passagem está na Gênesis, capítulo 15, que trata da transfiguração. Kardec comentou sobre isso. Pelas propriedades fluídicas do perispírito, por uma característica de energia que o perispírito tem, ele pode se transfigurar, se modificar, mudar a sua aparência. Então, da mesma maneira que nós encontramos em várias obras de André Luiz, especificamente Libertação, de espíritos que se apresentam
do lado espiritual, metade homem, metade animal, nada mais é do que uma transfiguração negativa do seu perispírito. Uma modificação perispiritual, que foi o que de fato aconteceu com Jesus, quando o seu corpo fica inerte e o seu perispírito se transfigura em diálogo com Elias e Moisés. 2 apóstolos presenciaram isso, João e Pedro. Mais afastados ali, presenciaram essa transfiguração, essa beleza que deve ter sido ter visto Jesus em espírito e verdade. Porque muitos que viram Jesus, como por exemplo no livro Há 2000 anos, que Públio Lentulus viu Jesus encarnado e já se maravilhou com ele, na descrição física e espiritual, imaginem ver o Espírito Jesus. Que coisa fantástica e incrível. Paulo de Tarso caiu do cavalo. Então vejamos bem que é a verdade mais pura no nosso mestre. Por isso então dessa transfiguração, um atributo normal ao perispírito, porque ele tem uma energia fluídica que é modificável. Isso está na Gênese capítulo 15, que trata da transfiguração. Então, nós temos no início desse capítulo que nós falamos hoje, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Confirmamos Elias, João Batista. Mas na sequência do nosso capítulo, nós vamos encontrar que João Batista teve uma participação incrível, desde a época dos druidas, na época como o profeta Elias, depois como João Batista, o precursor, depois na codificação, como o Espírito da Verdade. Quer dizer, uma entidade espiritual que vem trabalhando há muito tempo como um emissário de Jesus. Por isso vem a nossa homenagem a ele também, que merece toda a nossa consideração, porque graças a ele aprendemos demais em termos de cristianismo e espiritismo. Por hoje nós paramos. Na próxima semana, importante tema: reencarnação e ressurreição. Muita paz, muita luz e uma boa semana a todos vocês. Tchau!